Boa noite, meu nome é Sofia, eu sou integrante do CAP, da atual Gestão Reaproximar. Olá, boa noite, meu nome é Matheus e também faço parte da Gestão Reaproximar. E agora gostaria de fazer aqui uma breve nota de memória. Hoje é um dia muito importante para a nossa democracia, isso porque há 32 anos atrás a nossa Constituição foi promulgada com sucesso e trouxe no seu texto um dos maiores direitos à nossa cidadania, que é o direito ao voto livre, secreto e consciente. Nesse sentido, eu gostaria então de convidar, na solenidade da Faculdade de Direito, o nosso professor Hermes Guerreiro para fazer então um pronunciamento acerca da nossa Constituição em comemoração a ela. Professor, fique à vontade. Obrigado pelo convite. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o CAP, o Centro Acadêmico Afonso Pena, pela iniciativa da realização deste importantíssimo evento. Quando eu era estudante, já se vão muitos anos, eu me formei 3 anos antes da Constituição de 88, eu me formei em 85. Era comum nas aulas de direito constitucional os professores falarem muito de direito natural. Não se falava muito de Constituição, porque a Constituição era espúria, porque nós tínhamos atos institucionais, porque nós tínhamos uma ditadura, porque nós não tínhamos eleição para prefeito em Belo Horizonte, nós não tínhamos normas que assegurassem direitos. A Constituição de 88, que é um anseio, a Assembleia Nacional Constituinte, que é um anseio da minha geração, de tantas gerações que vieram antes da minha, foi uma grande conquista. O Brasil é muito diferente para melhor depois da Constituição de 88, principalmente por causa do título 5º dos direitos e garantias individuais. Poucos diplomas legais têm uma carta de princípios tão importante como a nossa Constituição da República. Portanto, eu fico muito feliz de que hoje nós não precisemos tanto de normas como precisávamos 40 anos atrás. O que nós precisamos é de bons profissionais, seja no direito, seja na administração pública, seja à frente das prefeituras, dos governos, da presidência, para que consigam implementar aquilo que a Constituição primeiro e as demais normas asseguram. O que nós precisamos, a grande batalha, o grande desafio das pessoas de hoje é conseguir que todos esses direitos que já estão previstos, seja na Constituição, sejam em diplomas legais, infraconstitucionais, sejam efetivamente executados, sejam efetivamente assegurados. E nada é mais importante do que uma eleição municipal. Nada é mais importante do que um prefeito municipal. Nós vivemos no município, nós vivemos na cidade, o nosso contato é com o vereador. A importância do vereador é tão grande, pouca gente sabe disso. Afonso Pena, depois de ter transferido a capital de Ouro Preto para Belo Horizonte, depois de ter sido presidente do estado de Minas Gerais, ele foi candidato a vereador em Belo Horizonte e foi vereador aqui exatamente para mostrar a importância do município. Permitam-me que eu faça um cumprimento especial aos nossos candidatos aqui. É muito importante, isso demonstra a importância que eles dão ao voto dos jovens, ao voto dos universitários, ao voto consciente, ao voto que não tem preço, ao voto que é conquistado pelas ideias que são apresentadas. Não se trata de um voto de qualidade, porque o voto é igual para todas as pessoas, mas é um voto talvez mais romântico nesse aspecto, talvez seja um voto mais idealizado, talvez seja um voto mais consciente nesse aspecto. Então, assim, permitam-me que os cumprimente. É muito bom saber que há pessoas sérias que se dedicam
a lutar por uma cidade melhor, que se dedicam a lutar por um município melhor. E a nossa Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, que é federal, mas está em Belo Horizonte, como diz a nossa reitora sempre estará de portas abertas para todos os senhores. Não apenas durante a campanha, mas sempre. Nossa faculdade tem as portas abertas para todo mundo. Sejam muito bem-vindos, parabéns, e vamos respeitar a Constituição Democrática de 1988, que pode ter seus defeitos, e certamente os tem, mas foi uma grande conquista de todas as gerações que nos antecederam, e a nossa obrigação é lutar, é resistir para que ela seja respeitada. Muitíssimo obrigado, eu vou assistir e vou acompanhar o debate. Parabéns, boa sorte a todos, e obrigado por se disporem a vir virtualmente à nossa faculdade para debater e se disporem a doar o seu tempo, a sua competência ao nosso município, a nossa amorável Belo Horizonte, que ainda pode melhorar muito. Muitíssimo obrigado, parabéns especialmente ao Centro Acadêmico Afonso Pena, da qual eu também algum dia fiz parte. Muito obrigado a todos. Muito obrigada pelas suas palavras, professor. Agora a gente vai passar para a parte de apresentação de cada candidato. Conosco hoje à noite, nós temos a candidata Áurea Carolina, do PSOL. Boa noite, pessoal. Satisfação participar com vocês desse debate, que é uma referência no processo eleitoral na nossa cidade, em Minas Gerais, a partir da Faculdade de Direito da UFMG, para posicionar de forma ampla o debate de ideias, né, e quais são as perspectivas que estão em jogo nesse momento para governar Belo Horizonte. E nesse marco de 32 anos da Constituição Federal, essa carta que foi tão avançada no seu processo de elaboração durante a redemocratização da sociedade brasileira e que vem sendo violentamente atacada nos últimos anos, antes mesmo da chegada de um projeto autoritário ao poder com o governo Bolsonaro. A gente já vinha uma degradação muito acelerada das conquistas democráticas brasileiras, com uma política de austeridade econômica que retira investimentos nas políticas sociais, e é o único caminho para enfrentar a desigualdade socioeconômica de maneira sustentável no nosso país. Nós sabemos muito bem disso, com a reforma trabalhista que retira garantias para as pessoas que ralam duro todos os dias, né? E essa desproteção nessa pandemia se acentua enormemente com o aumento do desemprego, aumento da informalidade, e as maiorias sociais estão sofrendo com isso. E já no governo Bolsonaro, essa devastação é sem precedentes, é de uma violência que a gente não consegue nomear, né? Em todas as áreas das políticas públicas, todas as garantias democráticas estão ameaçadas nesse momento. Então, aqui hoje, junto com essas candidaturas de esquerda, do Adson Ribeiro e a Luana Souza, que representa a candidatura do Nilmário Miranda, nós estamos irmanados e irmanadas na defesa desse projeto democrático para o Brasil e para Belo Horizonte. Eu fico feliz também de estar aqui junto com professores, professoras, estudantes da Faculdade de Direito da UFMG, que já foi palco de importantes debates, de articulações de resistência em defesa da democracia brasileira. E quero lembrar um acontecimento especial no ano passado, no dia 1º de novembro, quando nós realizamos o encontro Cidades pela Democracia, uma articulação proposta por esse campo progressista, com uma diversidade de partidos que ali se pronunciaram em favor de uma cidade que possa ser acolhedora, justa e de respeito para todas as pessoas. É isso que me move também. Nós sabemos do desafio que nós temos nesse momento histórico, e a eleição municipal tem um papel decisivo de evitar que essas forças autoritárias aumentem sua presença na Câmara Municipal de Belo Horizonte. Hoje há uma bancada fundamentalista muito expressiva na Câmara Municipal de Belo Horizonte, e isso não é justo. A gente precisa aumentar a
progressista, de vereadores e vereadoras que têm compromisso real com essa agenda de direitos e de enfrentamento às injustiças sociais em Belo Horizonte. E aqui eu faço menção aos partidos que constroem, como o PCB, o PT, a Unidade Popular, o PCB, entre outros, que hoje não tem uma representação adequada na nossa cidade, né? Eu venho pelo PSOL, numa chapa junto com a Unidade Popular e o PCB, a Frente de Esquerda BH em Movimento, e sou uma mulher de luta, fui criada na periferia, em Belo Horizonte, no bairro João Pinheiro, ali na Regional Noroeste. Eu gosto de afirmar que eu estudei em escola pública, eu andei de busão muitos anos na minha vida, eu fui usuária do SUS, eu sei o que é enfrentar problemas cotidianos na nossa cidade. E sou uma lutadora com formação acadêmica, eu me formei mestra em ciência política pela UFMG, eu atuei no terceiro setor, na gestão governamental, fui subsecretária de políticas para as mulheres no governo de Minas, na gestão do ex-governador Fernando Pimentel. Eu atualmente sou deputada federal, fui vereadora em 2016, eleita a mais votada de Belo Horizonte. Nessa campanha agora para deputada federal, eu consolidei essa votação em Belo Horizonte, de novo fui a deputada federal mais votada da nossa cidade, também da região metropolitana, a quinta mais votada de todo o estado de Minas Gerais, e tenho uma atuação no Congresso Nacional, junto com a oposição, em defesa da nossa Constituição e de denúncia de toda a violência que esse governo Bolsonaro representa. Então, quero aqui agradecer e dizer que estou muito honrada por poder participar desse momento com vocês. Muito obrigada, candidata. Agora teremos a candidata a vice-prefeita Luísa de Souza, do PT. Luana de Souza, do PT. Desculpa. Primeiramente, boa noite a todas e todos aqui presentes. Gostaria de saudar aí os candidatos à prefeitura também, né, a Áurea e o Vadson, e deixar claro que estar aqui hoje, né, nós três aqui de esquerda, é mostrar o quanto que a gente está disposto a construir a democracia e a participação popular do povo em Belo Horizonte, né. Mas vou me apresentar. Primeiramente, eu sou Luana de Souza, eu sou estudante de fonoaudiologia na PUC Minas. Eu comecei minha militância no movimento negro aos 16 anos, pela CONEM, que é a Coordenação Nacional de Entidades Negras. Em seguida, me inseri no Partido dos Trabalhadores, que é o partido do qual eu faço parte hoje, e represento aí a candidatura do nosso candidato a prefeito, Nilmário, né, nessa chapa pura que a gente está enfrentando aí, esse momento de eleição dentro da cidade. Mas a minha militância, ela aconteceu de forma orgânica, né? O lugar onde eu ocupo na sociedade me obrigou desde cedo a me posicionar contra todos os retrocessos e contra todas as faltas de políticas públicas que existiam para o meu povo ali naquele lugar onde eu ocupo dentro da sociedade, né? Eu nasci e fui criada em um bairro periférico da zona leste de Belo Horizonte. Então, eu sou uma jovem mulher negra periférica que estou aqui hoje ocupando um lugar de muita responsabilidade, mas já deixar bem escurecido que a minha idade e a minha juventude demonstra a responsabilidade social e a responsabilidade partidária que eu tenho com os belo-horizontinos. E o que a gente vem tentando construir para Belo Horizonte é uma Belo Horizonte mais participativa, uma Belo Horizonte com mais participação popular, porque esse é o legado do PT para dentro de BH, né? O PT governou durante 16 anos Belo Horizonte, e tudo que se sustenta hoje dentro da cidade de Belo Horizonte vieram atrás de políticas públicas e de financiamento mesmo que os governos do PT fizeram durante esses 16 anos. O nosso principal e maior legado é o orçamento participativo e as regionais. Então, a gente vem com essa proposta de retomada das políticas que, de fato, eram políticas públicas para a população que mais precisa de políticas dentro de BH, que é a população vulnerável, a população que não tem acesso à cidade, a população que não tem acesso à educação, a população que não tem acesso à alimentação. Então, hoje eu estar enquanto candidata a vice-prefeita de Belo Horizonte
é eu cumprir a responsabilidade social com esse povo que é invisibilizado dentro da cidade, né? No mais, uma boa noite para todo mundo e deixar aqui os meus parabéns para o pessoal que está organizando, para a Faculdade de Direito da UFMG, para o pessoal do Centro Acadêmico, e falar que é isso. Vocês estão me ouvindo? Então, sim. Sim, a gente só no final, acho que o seu microfone mutou sem querer, mas a gente está te ouvindo sim. É porque eu percebi que estava mutado, então não sei em qual parte parou. Mas deixar claro que eu também tenho a minha responsabilidade enquanto estudante, enquanto universitária, com os universitários de Belo Horizonte, e estou aqui sendo uma representante e me responsabilizando pela democracia aqui em BH. Muito obrigado, candidata, pelas suas palavras. Agora temos o candidato Watson Ribeiro, do PCdoB. Candidato, faça uso da sua palavra. Então, em primeiro lugar, eu quero saudar o CAAP, dando uma boa noite a todos e a todas, saudar de forma especial aqui a Sofia e o Matheus, que são dirigentes aí do Centro Acadêmico, também aqui os professores, Hermes, Marcela e Maria Fernanda. Uma saudação aqui a essas companheiras, viu, que eu fico lisonjeado de participar de um debate com duas mulheres tão de luta e que tanto nos representa, que é a nossa querida Áurea, a nossa querida Luana. E me apresentar, eu sou o Watson Ribeiro, tenho 44 anos, sou formado em administração pública, e quando participo de um debate desse do CAAP, não vem outras memórias à minha mente, senão o período que eu fui presidente da União Nacional dos Estudantes, né? Entre 99 e 2001, e tive a oportunidade de, assim como no CAAP, mas também no CACO, na UFRJ, no 11 de agosto, em São Paulo, na Faculdade de Direito de Olinda, hoje Faculdade de Direito do Recife. Assim, eu acho que é uma turma muito combativa, sabe? Que a partir dos encontros de área do direito, a gente sempre teve a oportunidade de traçar muitos planos, né? Na época, para a defesa da universidade pública, né? Eu fui eleito num congresso aqui em Belo Horizonte, em 99, congresso muito interessante, teve a presença do Fidel Castro, não sei se vocês vão lembrar, foi uma confusão grande na cidade, mas a UFMG foi sempre esse esteio, né, da luta estudantil, e eu ainda era estudante de medicina nessa época, quando eu fui eleito presidente da Uni, e isso eu carrego comigo assim, acho que vou carregar para toda a vida, né? Como diz o professor Hermes, eu acho que a escola do movimento estudantil, ela nos ensina determinadas coisas que os bancos da universidade, infelizmente, ainda não foi capaz, né, de nos propiciar. Eu sou muito grato por ter tido essa experiência, mas eu também, após isso, segui, não segui na medicina, fui para a administração pública, e depois tive a oportunidade de ser secretário executivo do Ministério do Esporte, no segundo mandato do presidente Lula, um período importante para o Brasil, de realização de grandes eventos, como a Copa, a Olimpíada, programas sociais importantes também, a partir do esporte, da presidenta Dilma, também no seu primeiro ano de governo, em 2011, e depois tive a experiência política de passar também por um tempo pela Câmara Federal, como deputado federal, e no Estado, como ouvidor-geral do Estado, que fui, e secretário de Desenvolvimento Integrado e dos fóruns regionais. Eu acho que foi uma experiência importante, que aliou um certo contato, né, com a questão administrativa, mas, sobretudo, também essa vivência política, né, que eu acho muito importante, sobretudo nos dias atuais, né, onde há uma secularização da política, né, e isso traz graves efeitos, né, para a vida pública, para as administrações públicas. Então, eu fico sempre muito feliz de participar de um debate protagonizado, né, pelo movimento estudantil, e esse hoje aqui feito pelo CAAP. E acho que esse tema dos 32 anos da Constituição, da Constituinte, né, de 88, ele é um dos temas mais caros da sociedade brasileira, né, porque o ataque do governo Bolsonaro, que eu não considero um governo de direita, eu considero um governo com características fascistizantes, né,
Isso é muito diferente de um governo de direita. O governo de direita ele se posiciona muitas vezes para uma política liberal da economia e coisas do gênero. O governo do Bolsonaro é um governo com características fascistas, porque o que ele quer, de fato, não é apenas implementar uma agenda liberal. O que ele quer, de fato, é implementar um modelo de governo e de país que rompe os princípios fundamentais da Carta de 88, né? Então, o que ele está propondo, na verdade, é romper esses pressupostos que foram caros à sociedade brasileira lá em 1988. Esse é o cerne do ataque dele ao Estado Democrático de Direito, né? Daí os ataques constantes ao Supremo Tribunal Federal, daí os ataques constantes ao Congresso Nacional, à Ordem dos Advogados do Brasil, ao Ministério Público, né? A tudo que possa parecer a ele estranho, né, a sua condição unilateral de exercer o seu poder, né? Então, essa Constituição, para nós, ela é cara em função disso, porque além de criar um arcabouço que garante à sociedade brasileira direitos, né, por isso ser caracterizada como uma Constituição cidadã, ela é, por outro lado, uma garantia, né, de um ordenamento institucional, democrático, político da sociedade brasileira que o Brasil não havia experimentado antes, né? Aliás, foram muitas constituintes e constituições ao longo do último século, né? Então, eu acho que comemorar esses 32 anos, eu não encontro outra palavra, acho que é comemorar mesmo, porque o que está em jogo hoje no Brasil é exatamente o ataque, né, a esses princípios, a esse pacto que a sociedade brasileira construiu para que desse pacto fosse gestada, né, uma Constituição para a sociedade brasileira. Então, é mais do que oportuno o CAAP promover esse debate e mais do que oportuno o comprometimento, né, de todas as candidaturas com o Estado democrático de direito, com as liberdades e garantias individuais, com a soberania nacional, com a democracia, com esse arcabouço de um sistema de assistência social construído a partir também da Constituinte, como o SUS, como outras conquistas importantes, né? Então, eu quero parabenizar o CAAP e dizer que as eleições municipais têm, sim, né, muito a ver com as conquistas, né, que emanaram da Constituinte de 88. Então, parabéns e obrigado pelo convite e pelo debate aqui nessa noite. Muito obrigada, Muito obrigado, candidato. Agora a gente vai passar para o segundo bloco, que é que nós faremos perguntas feitas pelos discentes da Faculdade de Direito da UFMG. Cada candidato terá 1 minuto e 10 segundos para a resposta. Serão ao todo 5 perguntas. A ordem de respostas é a mesma da ordem de apresentação, ordem alfabética. A primeira pergunta é: qual é o plano do candidato para melhorar a educação pública e gratuita? Candidata Áurea Carolina, assim que a senhora fizer uso da palavra, a gente começa a contabilizar o tempo. Sofia, a questão da educação, nesse momento, em Belo Horizonte, exige uma retomada da participação das comunidades escolares na definição da política. Famílias, estudantes, professoras, demais profissionais de escolas precisam trazer as suas necessidades, as suas ideias para transformar a educação. Esse é um ponto de partida, já que a gestão atual não estabeleceu esse diálogo com as comunidades escolares e muitas vezes passou por cima do Conselho Municipal de Educação de BH. É preciso ter uma política de defesa da educação integral, de valorização do trabalho das professoras, de equiparação das carreiras das professoras de educação infantil com as professoras da educação fundamental, universalização da oferta da educação infantil, garantir que não vai ter fila mais para as crianças de 0 a 3 anos que precisam ou para as famílias que desejam tê-las na educação infantil. A gente precisa do fortalecimento da modalidade de educação de jovens e adultos, precisa no ensino fundamental valorizar as expressões dos sujeitos estudantes, a construção de vida, enfim, a gente precisa ter um pensamento também integrado da educação com a política de cultura, com a circulação no território, com acesso público à cidade e uma educação voltada para o pensamento crítico, para a formação cidadã das pessoas e não apenas uma ideia conteudista, né, desconectada da realidade das pessoas
como muitas vezes há uma tentativa de sucateamento na nossa cidade. Obrigado, candidata. Agora fazemos, então, a direção da pergunta para a Luana, candidata pelo PT. Luana, seu microfone está desativado. Agora vocês me escutam? Então, a educação sempre foi um instrumento Escutamos, de sim. desenvolvimento social e de quebra da desigualdade, né? Então, a gente entende que a educação é o pilar para a gente conseguir aí uma sociedade participativa e uma sociedade que corra atrás dos seus direitos, né? Então, a gente tem como uma das principais pautas aumentar a oferta da escola integral para as crianças de 0 a 3 anos. A gente tem aumentar a oferta de equipamentos para com que as crianças e jovens e adolescentes, nesse momento de pandemia aí, que demonstrou como que a gente não estava preparado para a escola dar aula remota, então a gente precisa ofertar material e internet para esses alunos, para que eles consigam estudar de casa, para que eles consigam ter acesso à informação. E nesse momento de pandemia, a educação ela tem que servir como uma forma da gente preservar vidas, né? Não tem como a gente debater educação nesse momento sem pensar que a gente está criando formadores políticos e formadores de opiniões dentro da cidade. E vai ser essa população agora, essa juventude, essas crianças que vão estar inseridas aí no futuro para poder conseguir fazer com que a cidade continue se desenvolvendo. Seu tempo já deu, candidata. Muitíssimo obrigado pela sua resposta. Candidato Watson, do PCdoB. Olha, para nós, Matheus, a principal questão a ser encarada na educação de Belo Horizonte é fazer com que o nosso índice de desenvolvimento da educação básica ele possa voltar a subir, né? Depois de um longo período de crescimento do IDEB, saiu o resultado das semanas atrás agora, e o IDEB de Belo Horizonte, pela primeira vez, ele caiu. Isso significa que nós estamos investindo mal, né, na educação básica, no que diz respeito a professores, profissionais da educação, instalações. Então, a gente precisa fazer com que o IDEB volte a crescer. Para isso, nós precisamos melhorar essa educação, começando, como bem disse a Áurea Luana aqui, a demanda por educação infantil de 0 a 3 anos, para nós, é uma questão crucial. Nós precisamos zerar essa demanda, porque diz respeito a uma atenção com a primeira infância. E a primeira infância é muito importante na fase de desenvolvimento das crianças. O terceiro ponto é que a gente precisa acabar com o analfabetismo. Belo Horizonte tem 55 mil analfabetos. Nós queremos fazer uma parceria com as faculdades de pedagogia, porque é inadmissível uma cidade como Belo Horizonte conviver com mais de 55 mil pessoas na condição de analfabetismo, né? E isso nós vamos fazer, no caso da escola infantil, com os recursos aprovados do Fundeb, né? A participação da União vai aumentar de 10% para 23%, dos quais 5% terão que ser investidos na educação infantil. Então, é com esse recurso que a gente pretende construir novas escolas municipais de educação infantil. E, por fim, somos a favor de uma escola laica, viu? Muito obrigado, candidato. Sofia, com você. Bom, agora nós teremos a próxima pergunta, direcionadas a todos. De que forma o candidato, enquanto gestor municipal do SUS, pretende melhorar o acesso à qualidade à saúde pública de qualidade? Candidata Áurea. Gente, a pandemia evidenciou muitas desigualdades, né? E não por acaso as pessoas mais atingidas pelo coronavírus foram as pessoas mais pobres e a população negra. Isso não é porque o vírus escolhe esses grupos sociais, é porque há uma desigualdade estrutural e essas populações já convivem com uma degradação das suas condições de vida que impede que se tenha uma saúde integral. Então, a gente precisa investir na política de atenção primária, aumentar as equipes de saúde da família, porque elas é que têm condição de fazer um acompanhamento muito próximo sobre as necessidades das pessoas, integrar as políticas de saúde com a infraestrutura urbana, a universalização do saneamento básico, entre outras medidas. A gente precisa, em Belo Horizonte, inaugurar a maternidade Leonina Leonor. Isso é urgente, porque isso está ligado também à defesa da primeira infância, né?
uma política de saúde, de atenção integral às crianças, às mulheres, no acompanhamento de pré-natal, parto, pós-parto, porque onde nasce o bom parto é que nasce a cidadania. Esse é um lema das lutas das mulheres pelo direito de nascer, né? Isso traz também um benefício para toda a população. Muito obrigado, candidata. Agora é a vez da candidata Luana. A gente precisa continuar garantindo a existência do SUS, né? Através de investimento e mais valorização dos profissionais que atuam no SUS, né? Então, a gente precisa fazer a valorização desses profissionais aí nessa área. A gente precisa ter uma política aí de prevenção também, levando em consideração que a gente também diminui a quantidade de pessoas, né, que vão acessar o SUS se a gente tiver uma boa política de prevenção. A gente precisa valorizar a atenção primária, porque é ali na atenção primária que a gente vai diagnosticar e a gente vai resolver casos que podem ser resolvidos mais rápidos, né? Mas o que eu penso que a gente precisa valorizar mesmo é o profissional da saúde que está ali inserido no SUS, e o orçamento, e a existência e a permanência do SUS, né? O SUS permanece hoje em Belo Horizonte porque a gente fez 16 anos de investimento, e a gente precisa lutar aí pela maternidade Leonina Leonor. Eu faço até o convite para vocês, no dia 13, a gente vai fazer uma manifestação a favor da maternidade, levando em consideração a humanização do atendimento pelo SUS. Então, a gente precisa valorizar a humanização do atendimento do SUS, e a gente precisa ter políticas públicas e um olhar voltado para a população negra também dentro do SUS. Muito obrigado, candidata. Candidato Watson, do PCdoB, a palavra é sua. Olha, em primeiro lugar, Matheus, é defender o SUS, né? A minha candidatura é uma candidatura de defesa do Sistema Único de Saúde. Eu acho que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão errados quando defendem diminuir o Estado, privatizando serviços essenciais à população, como pretendem fazer, na verdade, com a saúde, com o SUS. O Ricardo Barros, que é líder do governo na Câmara, quando foi ministro Temer, apresentou quase um cartão de um plano de saúde. Isso é para acabar com o SUS, né? E eu sou contra isso. Em Belo Horizonte, a nossa questão principal é a atenção primária. A gente disseram muito bem aqui. Quer ver um sistema de saúde que não funciona é quando você tem uma hiperlotação das internações. É porque você não consegue combater ou prevenir a doença do seu nascedouro. Tanto países bem desenvolvidos do capitalismo, como a Inglaterra, ou países socialistas, como Cuba, têm uma coisa em comum: a saúde deles tem na atenção primária a prioridade. Então, significa que diminui os custos da saúde, porque você, a partir de equipes de saúde da família, de agentes comunitários, de médicos atuando nos bairros e prevenindo que as doenças evoluam, você dá uma qualidade de vida melhor às pessoas e não sobrecarrega os hospitais, que além de desumano, é mais caro para a administração pública. Então, a nossa prioridade zero é investir na medicina preventiva. E, claro, acabar com a fila de consultas, né? Marcações de cirurgias eletivas, consultas com especialistas, que isso ainda demora muito. Uma boa saída para isso também é informatizar todo o sistema, ter o mesmo prontuário eletrônico. Isso agiliza a gestão da saúde do município. Muito obrigada. Agora teremos a próxima pergunta. O que fará o candidato para contribuir com a conservação do meio ambiente? Ora, Carolina, quando a senhora fizer o uso da palavra, a gente começa a contabilizar o tempo. Sim. Obrigada, Sofia. Queria fazer uma sugestão, se for possível, a gente ir variando a ordem das respostas, porque acho que é legal nessa complementação que nós vamos fazendo. A política socioambiental é central, é prioritária para nós, e a gente precisa enfrentar a emergência climática na nossa cidade. É um problema planetário, mas hoje mesmo a gente viu como é que o céu de Belo Horizonte ficou alaranjado, né? Então, se a gente não tiver uma preservação de áreas verdes, de ter mais parques em Belo Horizonte, ter uma aliança com movimentos como a luta pelo Parque Jardim América ou pela Mata do Planalto, a gente não vai ter uma cidade respirável, a gente não vai conseguir enfrentar o problema das enchentes que aumentam a cada ano, né? Precisa de uma política de descanalização de córregos, de tornar a cidade mais permeável, né? De ter mais captação de água da chuva ao longo de todo o território, né, já que as bacias se distribuem assim. A gente precisa
ter uma relação com a região metropolitana para discutir esse problema também, como é o caso da Lagoa da Pampulha, né? Uma história que se arrasta há anos. Enfim, uma política que prioriza a qualidade de vida significa também enfrentar esse modelo carrocêntrico, de asfalto, de concreto, de interesses econômicos no transporte coletivo acima dos interesses públicos. Então, é promover mobilidade ativa, é promover também participação popular na definição dessa agenda, sabendo que preservação socioambiental significa uma cidade de bem viver para todas as pessoas. Candidata. A partir de agora, gostaria de chamar então a Luana. A gente entende a pauta do meio ambiente como... Algum problema? Como uma pauta prioritária, né, para a nossa gestão. Levando em consideração tudo que está acontecendo nacionalmente, como a Áurea falou também, o céu de BH hoje ficou meio laranja, amarelo, e isso é reflexo das queimadas, né, que estão acontecendo na cidade. Então, a gente precisa melhorar o transporte público de BH, a gente precisa melhorar, a gente está levando em consideração a cidade dos 15 minutos. A cidade dos 15 minutos é fazer com que os bairros se tornem pequenos centros comerciais e pequenos centros de trabalho, para que as pessoas não precisam, inclusive, lotar as ruas de carro para poder conseguir fazer o que elas têm que fazer no dia a dia. Então, se a pessoa tiver a farmácia ao alcance, o banco ao alcance e um meio ali de conseguir trabalhar até mesmo dentro de casa, se a gente conseguir disponibilizar a internet gratuita para todos, a gente consegue diminuir o fluxo de carros e aumentando a ciclovia e fazendo uma educação do trânsito aí, né? A gente precisa educar as pessoas para o uso da bicicleta, né? Mas eles só vão usar essa bicicleta se tiver um meio para que ela seja usada. Então, a gente tem que aumentar a ciclovia, a gente tem que fazer aí uma longa transformação na cidade por causa das enchentes, e o período de chuva está chegando, e o nosso povo tem medo de dormir, né, durante o período de chuva. Meu tempo... Olha, eu acho que a questão do meio ambiente ela é a face mais visível de um desenvolvimento desordenado, né, que a sociedade atual vive. Belo Horizonte não é diferente. Eu acho que aqui nós precisamos, primeiramente, ter um plano municipal de sustentabilidade, eu estou propondo isso, sustentabilidade ambiental e combate aos efeitos das variações ou da ação climática, né? O Brasil, por exemplo, nesse momento que nós estamos fazendo esse debate aqui, a Amazônia está em chama, o Pantanal em chama, a Serra do Curral em chama, o Pico do Itacolombi em chama, ou seja, é um descontrole, as minerações comendo Belo Horizonte pelas beiradas, né? E não se tem uma política de enfrentamento a isso. Então, acho que um plano municipal ele pode dar conta, envolver a sociedade civil, entidades não governamentais, enganjar a sociedade para dar conta desse grande desafio. E apoiado nisso também questões que são muito concretas, que Belo Horizonte precisa enfrentar. Eu estou propondo um grande enfrentamento à questão do transporte urbano, colocando o ônibus como uma questão, o transporte coletivo como uma questão fundamental. Eu acho que isso aí diminui carros, diminui motos, melhora o ar da cidade. Nós precisamos tratar desse problema da cidade concretada, enfim, eu acho que são temas que a Áurea e a Luana falaram e que eu tenho pleno acordo com essas diretivas. Muito obrigado, candidato. Sofia, é contigo. A próxima pergunta é: quais medidas o candidato pretende adotar para combater o impacto na renda das famílias decorrente do altíssimo índice de desemprego? Vamos dar início agora pela candidata Luana, para fins de melhor organizar as falas. Candidata Luana, a partir do momento que você fizer uso da palavra, contabilizaremos seu tempo. A gente está passando por um período aí que uma grande maioria da população brasileira está desempregada, né? Então, a gente tem que fazer planos emergenciais para esse pós-pandemia, aumentando o microcrédito para pequenas empresas, médias e microempresas, né? E aí a gente faz com que o giro dessas empresas consigam fazer e contratar mais profissionais de carteira assinada. A gente precisa valorizar a economia criativa e a gente precisa voltar com as feiras itinerantes e as feiras fixas também dentro de BH, levando em consideração a quantidade de ambulantes que a gente tem pelo centro. A gente precisa investir também na economia solidária. Tem muitas famílias aí que trabalham com agricultura familiar. A partir do momento que a gente conseguir incentivar essas feiras, a gente vai conseguir
aumentar aí o número e a renda dessas pessoas. A gente passou, esse período de pandemia, ele só aumentou as desigualdades sociais e colocou isso na mídia, né? Tanto mostra que todos esses governos atuais não estão aí para governar para a população mais pobre e periférica das cidades e do Brasil, né? Perfeito, candidato Watson. Então, Matheus, a gente está propondo mais do que um plano de governo, um plano emergencial, né? Porque eu acho que essa é a situação que nós vamos encontrar no pós-pandemia. Nessa questão de emprego, nós estamos propondo, no primeiro momento, a retomada de obras, né? Não é um pecado fazer obra, como disse o atual prefeito, que Belo Horizonte não precisaria de obra. Belo Horizonte não precisa de obras faraônicas, mas as obras que a cidade precisa, além de modernizar a infraestrutura, elas geram emprego. Isso é muito importante. Então, queremos retomar as obras paradas e obras emergenciais, como aquelas ligadas às enchentes. Um segundo ponto é que nós estamos propondo um programa de transferência de renda. Nós estamos propondo um programa para 42 mil famílias que hoje estão em situação de pobreza, mas não acessam o Bolsa Família, um programa de R$250 por mês, para que esse recurso possa ser injetado na economia de Belo Horizonte. Ninguém com uma renda dessa gasta esse dinheiro em Nova York ou em Miami, né? Ou em Paris. Esse dinheiro é gasto no sacolão do bairro, no mercado do bairro, então isso volta para a economia de Belo Horizonte. E o último ponto, que é o BH Juro Zero, que é uma linha de crédito da prefeitura junto com o agente financeiro para emprestar dinheiro a juro zero para o microempreendedor individual e a pequena empresa. De forma concreta, a gente está propondo essas 3 medidas para encarar o desemprego em Belo Horizonte. Muito obrigado, candidato. Candidata Áurea Carolina. Quando você fizer o uso da palavra, contabilizaremos o seu tempo. Nós destacamos a proposta de um programa de renda solidária para que nenhuma família de Belo Horizonte receba menos de R$600 por mês para se manter, né? Hoje, a cesta básica em Belo Horizonte custa quase R$500 e a maior parte das famílias que estão nessa condição de pobreza não tem esse mínimo manter. E essa política vai ser financiada com uma correção na estrutura tributária da cidade, tendo distorções e aumentando a progressividade do IPTU. Isso vai beneficiar cerca de 210 mil pessoas e vai ter um custo de 0,3% do PIB da cidade. E, além de amparar essas pessoas numa hora tão difícil, isso tem um papel de dinamização da economia, porque gera um efeito multiplicador, né? Essa renda circula no consumo e ela volta para a arrecadação também, papel importante na geração de empregos também. E, aliado a isso, uma política de suporte aos pequenos comerciantes, aos pequenos estabelecimentos, microempreendedores, aqueles que têm vocação social nos territórios populares, sobretudo. Muito obrigada. E para a nossa última pergunta. No início do ano, Belo Horizonte foi notícia nacional com relação aos problemas das fortes chuvas. Qual é o plano dos candidatos para evitar que tais acontecimentos se repitam? Candidato Watson, você começa. Olha, Sofia, a chuva é uma coisa boa, né? O ruim é o volume e uma cidade não preparada para receber a chuva. Nós agora estamos torcendo para que chova. O problema é que Belo Horizonte, como alguns municípios, virou um pecado fazer obra de infraestrutura. A ortodoxia fiscal, defendida, por exemplo, pelo Bolsonaro, pelo Guedes, pelo Zema, ela também se abate sobre a prefeitura. Por exemplo, o programa de renda que eu me referia é porque Belo Horizonte tem em caixa 194 milhões não executados em 2019. Se eu faço um programa desse, eu utilizo 100 milhões e isso entra na veia da economia do município. Mesma coisa a chuva. O que a gente precisa fazer com a chuva é destampar a cidade. Nós precisamos cuidar das nascentes, colocar matas ciliares ao longo dos rios, nós precisamos ver as encostas e áreas de moradia de risco, porque a chuva vai existir, ainda bem que ela existe. O que a gente precisa é preparar as cidades para isso. Novas construções com telhados verdes, com áreas de absorção da água dessa chuva, criar um padrão de consumo na sociedade que seja mais razoável nesse consumismo exagerado, que produz muito lixo, esses lixos vão parar em córregos e bueiros. Então, eu acho que essas obras são importantes e elas podem ser feitas. Obrigado, candidata Áurea Carolina. Esse problema das inundações e das enchentes em Belo Horizonte está desde a fundação da cidade, porque a lógica de planejamento urbano
que prevaleceu foi de sair concretando tudo e matando os rios, os córregos, e esse modelo que vem dando errado continua sendo repetido, como se insistir no erro fosse dar um resultado diferente, né? Então, nessa linha que o Adson traz, a gente precisa investir na drenagem, como eu comentava antes, né? Absorver a água da chuva ao longo de todo o território da cidade. E como é que faz isso? Tendo áreas permeáveis, mais verdes, nos quintais das casas das pessoas, tendo também essa possibilidade. O plano diretor prevê mecanismos para isso, a gente precisa efetivá-los e fiscalizar o seu funcionamento, né? A gente também tem que desenvolver tudo isso aliado a uma política de preservação ambiental e de abertura de mais áreas de convivência no espaço público que permitam também que a água da chuva possa ser absorvida. Candidata Luana. Um dos principais exemplos de políticas públicas que deram certo e tiraram as pessoas dessas áreas aí de risco é o Vila Viva na Serra, né? Que foi lançado em 2010, que tiraram as pessoas ali da beira do córrego, da área de caimento de água e colocaram elas em casas habitáveis, né? A gente tem vários lotes dentro de Belo Horizonte, a gente tem vários prédios dentro de BH que estão aí vazios, que a gente pode aumentar aí a nossa política de habitação. A gente precisa garantir que essas pessoas morem em casas dignas, né? Então, a gente pode reutilizar esses espaços da cidade para colocar eles aí, né, em casas habitáveis e para eles saírem da área de risco. A gente também percebeu nesse momento de chuva de 2020 que esse atual governo não estava preparado para a política habitacional, e muito menos para a reparação pós-chuva, né? A gente tem pessoa aí que ainda não foi contactada depois desse pós-chuva, e que ele estava trabalhando especificamente para uma área da cidade, né? Que é a área do Centro-Sul. Candidatos, tendo em vista a exposição de cada um, podemos então ir para a nossa segunda rodada de perguntas. E para essa rodada de perguntas, funcionará da seguinte maneira: cada candidato poderá escolher para quem fará uma pergunta, ao seu critério, sobre o tema que bem entender, sendo que os candidatos não poderão ser chamados mais de 2 vezes, e o tempo será o seguinte: será primeiramente 30 segundos para a pergunta, 1 minuto para a resposta, 30 segundos para a réplica e mais 30 para a tréplica. E nós daremos início com a ordem contrária que foi dada pelo início. Então, começando pelo Watson, em primeiro momento. Watson, para quem vai a sua pergunta? Vou perguntar para a Luana. Luana, eu queria que você pudesse discorrer um pouco mais, apareceu do tema aqui, mas é sempre bom a gente debater isso, porque a sociedade de Belo Horizonte está muito atenta a essa questão, né? Eu queria a sua percepção sobre essa polêmica atual, sobre volta às aulas presenciais em Belo Horizonte, como é que você tem visto isso, né? Qual a sua posição diante dessa discussão? Candidata? É impossível a gente voltar às aulas sem uma política aí de imunização, sem vacina. Então, a gente precisa esperar com que a vacina chegue, mas a gente também precisa dar acesso para essas crianças terem acesso à aula remota, né? A esquerda luta aí, sempre lutou há vários anos, para que o ensino ele não venha a ser remoto, porque a gente entende que o presencial é importante, a gente entende que a acolhida presencial ela é humanizada, mas nesse momento de pandemia a gente não pode colocar as crianças em risco e fazer com que as escolas virem um ponto de proliferação do coronavírus, né? Então a gente tem responsabilidade sobre a vida dessas pessoas e levando também em consideração que educação é preservação de vidas, é prevenir com que as crianças não morram. Então a gente precisa nesse principal momento, fazer com que elas consigam ter acesso à internet gratuita, para conseguir ter acesso às aulas, mas a gente precisa fazer um material que os professores estejam de acordo, né? Então, o material que essas crianças vão acessar em casa tem que ser um material de qualidade, para com que a gente não perca aí a qualidade do ensino. Sua réplica.
Não, eu concordo com a Luana e acho que muitos me perguntaram, né, como é a postura do prefeito em relação à pandemia. E o que eu costumo dizer é que um dos aspectos em relação à pandemia é o isolamento social, né? E nesse caso, o isolamento social em Belo Horizonte, eu acho que é algo importante. E aqui foi feito mesmo a contragosto de setores mais conservadores, né, que lutaram contra o isolamento. Mas no caso da educação, eu acho que é um grande problema você ter 6 meses sem nenhum tipo de aula remota, né? Então, o que muito me preocupa é essas crianças, o êxito escolar, e a gente não pode deixar ninguém para trás, né? Sua tréplica? Adson, a gente ainda percebeu que as nossas escolas municipais não têm estrutura o suficiente nem para a gente fazer aí um distanciamento social dentro das salas, né? Levando em consideração que as salas são pequenas, não tem ventilação, uma turma mínima aí tem de 25 a 30 alunos, então a gente precisa valorizar a educação dentro da cidade e construir mais escolas também, porque isso aí foi um exemplo de como a gente não estava preparado para lidar numa pandemia. Candidata Luana, agora é a sua vez. Para quem vai sua pergunta? Eu queria fazer a pergunta para a Áurea. Levando em consideração que em BH tem cerca de 10 mil pessoas em situação de rua, devido à crise social, cultural e econômica, e às perdas de direito do povo também, levando em consideração o golpe que a gente sofreu em 2016, né, que foi um golpe antidemocrático aí. Então, eu queria saber como que você pretende enfrentar aí essa realidade dentro da cidade, né? Quais são as suas principais pautas aí para poder atingir esse povo e fazer com que eles voltem a se pertencer aí dentro de Belo Horizonte. Luana, excelente questão. Obrigada, Matheus. A população em situação de rua vive um drama, né? Isso está ligado a essa crise econômica profunda, né? E também ao fato de que a cidade não cria oportunidades e não acolhe essas pessoas como deveria. Então, primeiro é preciso priorizar uma política habitacional para uma conexão direta com essas pessoas, de acordo com as suas necessidades, e garantir que elas tenham essa possibilidade, né, de ter um teto digno para morar. A gente precisa fortalecer toda a estratégia das políticas de assistência social, a abordagem, os equipamentos, né, aumentar os investimentos nos equipamentos para acolhimento da população em situação de rua e trabalhar isso de forma integrada com as demais áreas, né. Na política de saúde existe uma experiência que é muito importante em Belo Horizonte, que é o consultório de rua, que acompanha as pessoas que fazem uso problemático de drogas, que estão em situação de rua e que merecem um tratamento digno e respeitoso. Explica, candidata. É por isso que a esquerda e o PT lutam pela permanência do Minha Casa Minha Vida e da valorização do Bolsa Família, né? Com isso a gente pode tirar várias pessoas aí dessa situação de vulnerabilidade e que se tornaram invisíveis nesses últimos governos dentro da cidade. Então hoje a gente vai no centro e a gente se depara com uma péssima realidade, né? Aumentou o número de barraca, aumentou o número de pessoas em situação de rua. Candidata, sua tréplica. Com certeza, Luana, e isso tem que estar aliado também a uma política de geração de emprego e renda para essa população, né? Uma qualificação profissional decente e que tenha também uma ligação com as políticas culturais, porque isso faz parte da cidadania também, né? Para que as pessoas possam viver na plenitude as suas possibilidades de existência em Belo Horizonte. Candidata Áurea, para quem vai a sua pergunta? Eu vou perguntar para o Adson. Ô, Adson, Belo Horizonte é uma cidade de cultura viva, né? De uma produção muito efervescente, mas encontra dificuldades também no avanço das políticas culturais, embora tenha havido uma retomada importante com a recriação da Secretaria Municipal de Cultura nessa última gestão. Como você avalia as políticas culturais e o que você propõe para essa área em BH? Olha, eu avalio que a gestão do Juca Ferreira, por exemplo, da Secretaria Municipal de Cultura, o Juca foi ministro da Dilma,
trouxe uma experiência importante, que vinha nacionalmente dos governos nacionais, de pontos de cultura e tal. Isso foi um avanço. Agora, eu acho que o que eu sinto a maior dificuldade, Áurea, é hoje nós estendermos, né, para as periferias da cidade esse acesso à cultura, não acesso à cultura, acesso às possibilidades, aos editais, né, ter um tratamento mais isonômico. Eu sinto que as regiões periféricas da cidade, elas estão à margem, né, dessa possibilidade de darem vazão a uma rica produção cultural que é feita a partir do hip hop, grupos de juventude das mais variadas manifestações culturais, da dança, da música, né? E eu quero descentralizar isso, como eu quero descentralizar a cidade como um todo, né? Dar mais poder às administrações regionais, e quero construir centros de referência da juventude nas regionais, ou seja, descentralizar mais a cultura, a produção cultural, a possibilidade disso em Belo Horizonte, né? Muito obrigada, candidato. Excelente, Watson. E é necessário, nesse sentido que você traz, fortalecer os investimentos nos centros culturais, nas 9 regionais, né, nos teatros públicos, para que haja uma ocupação cidadã. E pensar na economia da cultura também, né, que foi um dos setores mais impactados nesse momento de crise, com a pandemia, e sendo BH uma cidade de serviços, a cultura tem um papel fundamental também na retomada econômica, porque isso também significa que agentes culturais, fazedores, realizadores de cultura poderão sobreviver do seu fazer artístico e cultural. Tem uma tréplica, né? E acho que, além disso, Áurea, eu acho que você falou bem, é fortalecer a cadeia produtiva desses setores, por exemplo, o carnaval de rua, com os blocos, né? As escolas de samba, que movimentam também a economia nas comunidades, o arraial, né, das festas juninas, manifestações mais tradicionais, enfim, é uma possibilidade. Como utilizar coisas que Belo Horizonte eu tenho utilizado. Eu tenho a pretensão daqui ser a capital nacional do audiovisual. Nós temos uma luz maravilhosa nessa cidade, né? É a gastronomia, que tem a ver, a cultura e turismo também, né? As pessoas viajam para a França para comer bem, elas têm que viajar para Belo Horizonte para comer bem, né? Ter essa marca na nossa cidade, né? Muito obrigada, candidatos. Devido ao tempo, eu quero sugerir que a gente passe para o terceiro bloco com perguntas dos grupos da faculdade. Pode ser? Então, agora a gente vai passar para o terceiro bloco. Os grupos da faculdade que estão presentes aqui na nossa ligação vão fazer uma pergunta. A ordem das perguntas foi escolhida por sorteio. Cada grupo escolhe um candidato para direcionar a sua pergunta e um outro para comentar a sua resposta. O primeiro candidato, a pergunta terá 30 segundos, a resposta 1 minuto, o comentário 40 segundos e a tréplica do comentário 30 segundos. O mesmo grupo não pode perguntar mais de uma vez para o mesmo candidato e o mesmo candidato não pode ser escolhido para comentar a resposta de outro mais de uma vez. Por ordem de sorteio, o primeiro grupo a fazer a pergunta é a Jupe. Então, agora eu chamo a Jupe para ter a palavra. Assim que você fizer uso da palavra, a gente começa a contabilizar o seu tempo. Boa noite, candidatas. Nós somos a Jupe. Nossa pergunta é sobre a mobilidade urbana, uma das nossas áreas de pesquisa e atuação. Em primeiro lugar, ressaltamos que a mobilidade é um direito e não meramente um serviço. E com a pandemia, nós percebemos que problemas da mobilidade se agravaram, que se estamos cumprindo todas as diretrizes de segurança e por aí vai. Nesse sentido, gostaríamos de saber quais as propostas que o candidato defende relacionadas à criação de suporte e à utilização dos transportes não motorizados, acesso dos redes de transportes coletivos de qualidade, bem como outras formas de locomoção, sob a perspectiva do novo plano diretor aprovado, a Lei 11.181 de 2019. Nós gostaríamos que quem respondesse fosse a Luana e a segunda pessoa, a candidata Áurea. Ana? Boa noite, Júlia. Primeiro, a gente precisa abrir a caixa preta, né, de BH. A gente precisa ser transparentes aí com os usuários do transporte público. A gente precisa conseguir implementar o programa de tarifa zero.
O acesso ao transporte público, ele é um direito do povo, ele é um direito social, né? Então, a gente precisa começar a implantar o tarifa zero pelos estudantes, pelos desempregados, e fazer um dia da semana com passe livre, né? Para que as pessoas consigam aí transitar dentro da cidade. A gente tem que levar o transporte público como um direito a acesso à cidade, levando em consideração a liberdade do ir e vir, né? Então, a gente precisa fazer com que o transporte público seja entendido como um direito social. Candidata Áurea. Primeira coisa, a gente precisa revisar esse contrato que rege hoje a política do transporte coletivo em Belo Horizonte, porque tem empresários muito poderosos dando as cartas do jogo e se beneficiando às custas do sacrifício da maioria da população, né, que paga muito caro por um serviço que não é de boa qualidade. Então, essa revisão é para tornar a gestão pública efetiva e, com isso, a gente poder também trazer isso como uma coisa de interesse público. Garantir tarifa zero, né, a gratuidade do transporte coletivo para as pessoas que estão desempregadas, para as pessoas estudantes, né, para pessoas que estão numa situação mais vulnerável. A gente precisa discutir uma política de corredores exclusivos para os ônibus em Belo Horizonte e controle social e transparência na definição dessa política. Candidata Luana, sua tréplica. E o caminho é esse, né? Nós, como usuários aí do transporte público, a gente entende também da necessidade da valorização do profissional ali, né? Tanto do motorista de ônibus quanto do trocador. Então, a gente também tem que lutar aí pela não precarização do serviço, porque, além do direito ao acesso à cidade, esses profissionais têm que estar bem para garantir o nosso acesso aí também de qualidade à cidade. Então, a gente precisa fazer uma política aí de inversão e conseguir fazer com que, de fato, o transporte público se torne uma referência de acesso à cidade. Muito obrigada. Agora eu chamo o grupo Polo Cidadania para fazer a primeira pergunta. Assim que vocês fizerem uso do tempo, a gente começa a contabilizar. Uso da palavra, a gente começa a contabilizar o tempo. Bom, boa noite a todas e a todos. Queria agradecer ao Centro Acadêmico Afonso Pena pelo convite e dar parabéns à nossa Constituição. O programa Polos Transdisciplinar, o programa Transdisciplinar Polos de Cidadania, de Pesquisa, Ensino e Extensão da UFMG, comemora neste ano 25 anos de existência. E um dos temas que a gente vem trabalhando há algum tempo já é a respeito dos impactos que a mineração tem sobre as populações, e a gente vê em Minas Gerais, né, como isso tem impactado não simplesmente por Mariana e Brumadinho, mas também pelas cidades que hoje se veem ameaçadas pela lama invisível. E eu queria perguntar à candidata Áurea a respeito do aumento do perigo da mineração na Serra do Curral, em virtude do empreendimento minerário, né, na região ali do Taquaril, e o que a candidata pensa que seria importante para BH lidar com essa ameaça? Muitas vezes ela não parece uma ameaça para uma cidade como Belo Horizonte, parece algo distante, mas até mesmo a insegurança hídrica a que nós estamos sujeitos em virtude da mineração que acontece ao redor da cidade, né? E agora esse empreendimento ali na região do Taquaril. Perfeito, Maria Fernanda. Esse é um tema gravíssimo que tem consequências para Belo Horizonte, econômicas, sociais, ambientais, políticas, e eu atuei na Comissão Externa de Desastre de Brumadinho, na Câmara dos Deputados, fui uma das vice-presidentas da CPI que investigou o crime da Vale em Brumadinho, e nós temos convicção de que é preciso suspender a atividade minerária em Belo Horizonte. Não é possível que esses empreendimentos que causam tanta degradação, morte, continuem na nossa cidade, eles não trazem benefícios, e a gente precisa ter uma política construída com o entorno, né, no quadrilátero das águas, para que a gente possa reduzir os impactos dessa atividade predatória. Hoje a insegurança hídrica é uma realidade em Belo Horizonte,
há risco de desabastecimento, né, porque o sistema Paraupeba e o sistema Velhas estão comprometidos. No caso do Paraupeba, que foi a bacia que foi completamente devastada com o rompimento da barragem em Brumadinho, isso retorna para Belo Horizonte como a qualquer momento uma possibilidade da gente ter suspensão no abastecimento de água. Então, trabalhar isso com firmeza significa também enfrentar interesses econômicos muito pesados, mas construindo isso de forma participativa, lado a lado com os movimentos sociais, com os movimentos de atingidos no entorno de Belo Horizonte, eu tenho certeza que a gente pode vencer essa luta. Watson, o comentário é seu. Você tem 40 segundos. Perdão. Eu acho que nós devemos, assim como bem disse a Áurea, atuar para a paralisação das atividades da mineração em Belo Horizonte. Eu acho que Belo Horizonte tem um novo desafio, né? Belo Horizonte tem que ser uma cidade que olhe para o futuro. Nós estamos falando de um período de uma nova revolução tecnológica, da internet das coisas. Belo Horizonte precisa atrair setores da economia que gerem empregos aqui com mais tecnologia, com mais valor agregado, né? Eu acho que essa matriz que Minas vive de dependência de commodities, no caso minério de ferro e café, isso para uma grande cidade, para uma capital como Belo Horizonte, é algo descabido. Nós precisamos usar mais a inteligência da UFMG, BHTEC, ou seja, encontrar uma missão para a economia da cidade diferente que essa apresentada pela mineração. Estou de acordo. Áurea? Com toda certeza, e nessa linha do que o Adson traz, essa política de desenvolvimento tecnológico para fortalecimento da diversidade de serviços que nós temos em Belo Horizonte pode sim ser, no médio prazo, uma sustentação para que a gente saia dessa minerodependência, né, que ainda é muito forte no estado de Minas Gerais e que tem uma importância na economia de Belo Horizonte. Mas a gente já vinha num processo de recessão econômica antes mesmo da pandemia, e a queda das exportações, principalmente para a China, né, que é o grande comprador do minério do nosso estado, já tinha um destaque. Então, sair dessa dependência é fundamental para a autonomia e para o crescimento de Belo Horizonte. Muito obrigada. Agora eu chamo a empresa Júnior Soluções para fazer a primeira pergunta. Boa noite. Vocês estão conseguindo me ouvir? Sim. Ok. Boa noite a todos, candidatas, candidatos. Minha pergunta vai ser para você, Áurea, e o comentário pode ser feito pela Luana. Creio que é consenso entre quase todos, por mais conservador que seja alguém, que a sociedade precisa de transformações. E essa transformação é o grande lema do novo ecossistema de startups que vem surgindo no mercado de trabalho. E BH tem sido um grande berço para essas startups, chegando inclusive a formar uma comunidade bem grande, bem conhecida, que recebeu o apelido até de São Pedro Valley. A minha pergunta é a seguinte: como vocês pensam em fazer parceria do poder público com essas novas empresas de tecnologia e como essas empresas podem ser aproveitadas na implementação de políticas públicas eficazes por meio de parcerias público-privadas? Lucas, essa questão do desenvolvimento tecnológico com as startups precisa atender a uma finalidade pública para contar com o suporte da prefeitura de forma mais robusta, né? E a prioridade é o enfrentamento às desigualdades socioeconômicas. Então, desenvolvimento tecnológico para resolver problemas da cidade de Belo Horizonte, eu entendo que é aquilo que nós devemos priorizar nos investimentos públicos, né? De maneira mais diversa, claro, ter parcerias com universidades, com centros de pesquisa, para auxiliar nessa construção de um projeto tecnológico que não seja
destinado a qualquer finalidade, né? Nós temos graves problemas sociais para resolver, e se a gente trabalha nessa direção, a diversidade de possibilidade de associação da tecnologia com os serviços em Belo Horizonte pode tornar a qualidade de vida de quem vive aqui muito melhor. É isso que a companheira Áurea falou, e para além disso, a gente pode aproveitar a oportunidade para a gente conseguir implementar um ensino técnico aí nas escolas municipais e já fazer com que os jovens saiam com o ensino aí como uma profissão mesmo, para inseri-los dentro dessas empresas, né? Então, a gente pode abrir aí o diálogo com as empresas e fazer com que os jovens sejam inseridos aí no mercado de trabalho junto com essas empresas, igual a gente fazia antigamente. Então, a gente pode fazer com que a gente aumente o leque e direcionar esses jovens para essas empresas. A gente vai estar tanto dando a oportunidade para o jovem ser inserido no mercado de trabalho e tanto para a empresa também crescer aí a visão dela de sociedade, levando em consideração que os usuários das escolas municipais vêm de periferia e têm um outro olhar da sociedade e da cidade. Candidata Áurea. Sim, associado a isso, é preciso ter um fomento aos empreendimentos de educação social, né? E nós temos experiências importantes em Belo Horizonte, como favela. Então, desburocratizar o acesso desses pequenos empreendedores a todas as coisas que a prefeitura pode ofertar na relação com essas pessoas é, sim, uma política importantíssima e que gera um ganho coletivo, e trazer tudo isso também como integração nesse ecossistema mais geral, né, de como a gente trabalha a economia da cultura, economia criativa e outras coisas. Muito obrigada. Agora nós teremos a nossa segunda rodada de perguntas dos grupos da faculdade, seguindo a mesma ordem. Agora a candidata Áurea não pode mais responder nenhuma pergunta. Nós temos ainda uma pergunta para a candidata Luana e 2 perguntas para o candidato Watson. Quem começa é a Jupe. Alô, boa noite, vocês estão me vendo? Sim. Boa noite, candidatas e candidatos. A nossa pergunta vai ser para o Watson e os comentários da Luana. A nossa segunda pergunta também é no sentido da mobilidade. O contrato de concessão do transporte público em BH já se mostrou ineficiente. Primeiro porque a qualidade do transporte tem se deteriorado, gerando cada vez mais migração para o transporte individual, com carros, motos e transporte por aplicativo. E segundo, porque o próprio contrato foi descumprido com a retirada dos trocadores. E com a pandemia a situação se agravou, porque a redução de horários causou aglomeração e já foram mais de 9 mil multas. E também não foi ofertado o álcool em gel que era necessário e expôs as pessoas ao risco de contaminação. E nesse cenário, o que o candidato acredita que seria uma solução? Você acredita que poderia ser feita uma revisão desse contrato ou até mesmo uma rescisão de um contrato que é tão prejudicial para o morador do Horizontino? Olha, Lucas, eu acredito que é mais do que necessário fazer uma auditoria desse contrato para que a gente possa saber a relação exata, né? Que o rege o lucro oferido por essas empresas. Eu acho que isso hoje a prefeitura está totalmente refém, né, dos donos de ônibus. É um poder tão forte que Belo Horizonte conseguiu ser uma das únicas capitais que não teve 1 quilômetro de metrô ampliado, isso em função do lobby das empresas de ônibus, né, que é um absurdo. Agora, o mais absurdo é que o transporte de Belo Horizonte ele não tem subsídio também, né? Diferentemente de outras capitais. Então, você tem um direito garantido em lei, que é o transporte como um direito de cidadão, mas você, o usuário, é o único que financia esse direito. É um exemplo que eu dei. Seria a mesma coisa que você fosse no SUS consultar com um cardiologista e naquele ato você tivesse que pagar a consulta. Por que você não paga naquele ato? Porque você já paga seus impostos.
E isso pressupõe um sistema público que é o SUS. No transporte, não, é o usuário quem financia o sistema. Então, em Belo Horizonte, pior, porque o valor da passagem aqui tem maior incidência sobre a renda da família do que qualquer outra capital. Então, nós queremos valorizar o transporte público. Meu tempo acabou. Na época eu concluo o raciocínio. Ana. Nesse sentido mesmo que ele falou, a gente precisa fazer essa audiência e a gente precisa entender o transporte público como um direito social, né? E a gente levar aí a vida e a qualidade do usuário como os principais pontos para a gente conseguir a melhoria do transporte público. Então, a principal pauta tem que ser a tarifa zero, para a gente conseguir implementá-los aí dentro da cidade e fazer essa auditoria para averiguar aí essa questão do contrato, mas já levando em consideração que a vida ela vem antes do dinheiro, antes do capital. Candidato? Nós estamos propondo, Lucas, construir um fundo municipal composto por recursos da prefeitura e também de estacionamentos rotativos e outras fontes para que esse fundo possa subsidiar o transporte. Eu não acho ser viável da noite para o dia a gratuidade total. Nós estamos definindo a redução da tarifa de R$ 4,50 para R$ 3,50, gratuidade para os estudantes, que é o passe livre estudantil para estudante de escola pública, e gratuidade aos domingos, onde as linhas são mais ociosas e as pessoas têm que ter o direito de acessar os equipamentos públicos da cidade, visitarem suas famílias, os parques. Então, é isso que a gente está propondo de forma imediata. Muito obrigada. Agora teremos o Paulo Cidadania para fazer a segunda pergunta. Oi. Estamos te ouvindo. Olá, boa noite. Meu nome é Marcela, eu sou professora aqui da Faculdade de Direito e faço parte do programa Polos de Cidadania. Como todos vocês sabem, né, o programa Polos está fazendo 25 anos esse ano e a gente tem uma atuação muito forte com a população em situação de rua. E nossa pergunta, então, vai para a candidata Luana, e a gente queria saber, tendo em vista um projeto novo do Polos que se chama Incontáveis, um projeto que a gente vem divulgando, né, muitas informações em relação à população em situação de rua, que são informações ainda muito pouco confiáveis, né, apesar aí da sua coleta pelo CadÚnico, às vezes mesmo por dados aí da prefeitura, mas informações pouco confiáveis. A gente queria saber, principalmente em relação às mulheres, né, mulheres em situação de vulnerabilidade social, não só mulheres em situação de rua, mas que, apesar de ainda serem uma população pequena dentro dessa população, uma população muito violentada, né, que sofre as maiores violências. E, nesse caso, das mães órfãs, que têm os seus filhos, né, retirados pelo Ministério Público, situação que foi muito agravada, mas não iniciada em 2014, perdem seus filhos, então, aí na Justiça, e a gente quer saber qual é, né, a atuação que a candidata vai ter nesse sentido, em Belo Horizonte, e principalmente, né, em relação à maternidade Leonina Leonor, o compromisso, né, finalmente, com a abertura da maternidade. Aí a réplica para a candidata Áurea Carolina. A gente precisa valorizar a maternidade Leonina Leonor, levando em consideração a sua proposta inicial, né, que é a humanização do atendimento às mulheres, que é a humanização do parto. Então, essa humanização, ela vem desde o pré-natal até o momento do nascimento dessa criança, e levando em consideração a população negra e as mulheres negras dentro da cidade, a gente sabe também que até essas mães órfãs, em sua maioria, são mães negras, né, considerando a questão econômica e todo lugar onde a gente se encontra dentro da cidade. Então, a gente precisa fazer aí a abertura da maternidade Leonina Leonor. Ela já está pronta, ela já, inclusive, está passando por um processo agora de deteriorização, porque não se tem manutenção daquele espaço, e é um espaço que precisa ser aberto, porque não vai ser só para partos, vai ser também para atendimento ginecológico, para atendimento de prevenção,
e a gente precisa fazer uma política aí de inversão de prioridade de quem a gente vai fazer mesmo o atendimento aí na cidade. Candidata Áurea. Marcelo, você traz uma reflexão importantíssima, e especificamente sobre a situação das mães órfãs. Eu tenho acompanhado essa pauta desde que eu me tornei vereadora. É um problema grave em Belo Horizonte, né? A retirada forçada das crianças do seu convívio familiar. Isso é uma violação dos direitos das crianças, violação do direito das mães, das suas famílias, e a gente tem que defender a efetivação integral do Estatuto da Criança e do Adolescente em Belo Horizonte, né? Com o suporte das políticas sociais, de proteção social, no caso, uma política também de saúde mental, né, que respeite a integridade e a autonomia dessas pessoas. E a gente precisa enfrentar esses desmandos autoritários que vêm, por vezes, do judiciário, que cumpre um papel de violador de direitos da população em situação de rua, da população mais vulnerável em Belo Horizonte. E, com isso, ter uma política de proteção à vida e de proteção dos direitos das mulheres e dessas crianças. Candidata Luana. 30 segundos. E a gente precisa garantir o acesso dessas mães órfãs à cidade, né? A gente precisa colocá-las aí dentro do emprego, a gente precisa gerar uma renda para elas, a gente precisa inseri-las aí também dentro de uma habitação de qualidade. Então, novamente defendendo o Minha Casa Minha Vida, novamente defendendo o Bolsa Família e novamente defendendo uma geração de emprego e renda para os mais vulneráveis e invisibilizados de Belo Horizonte. Essa última pergunta só pode ser feita para o candidato Watson com comentário da candidata Áurea Carolina. E logo em seguida já iremos para as nossas considerações finais que cada um dos candidatos poderá fazer no fim do nosso evento. A Soluciane tem a palavra. Boa noite a todos, boa noite, candidatos. Meu nome é Vitor Hugo, sou membro da Solucione. Nós, como empresário júnior, temos o objetivo de fomentar o empreendedorismo nas universidades federais. Partindo desse pressuposto, qual seria o projeto que o candidato Bruno Carvalho tem para promover a educação empreendedora nas escolas públicas? Breve correção, candidato Watson. Desculpa, candidato Watson. Bruno Carvalho, eu já fui chamado de Vadson, ganha de Bruno Carvalho, é a primeira vez, viu, Vitor? Porque seu nome está de Bruno Carvalho aqui, perdão, eu fui ler na hora. Da agência, tá certo. Mil desculpas. Não, imagina, Vitor, eu acho que a sua pergunta é muito pertinente. Nós temos que estimular nas universidades públicas o empreendedorismo, né? Especialmente nas universidades, mas especialmente também nas universidades públicas, o empreendedorismo, ligar mais as universidades à vida real, né, extrapolar os muros da universidade. Por vezes a universidade é muito fechada em si mesma, e eu acho que atividades como empreendedorismo são importantes. O que a gente quer quanto poder público municipal, é claro que dar vazão a isso. Nós precisamos criar mecanismos no ordenamento legal da cidade, junto à Câmara, criar incentivos para que o jovem possa empreender. Eu falei de um BH Juro Zero, destinado a micro e pequenos empreendedores e pequenas empresas, mas também podemos pensar algo parecido para os jovens que querem empreender. Muitas vezes esses jovens precisam de um empurrão, né? Uma coisa que não tem um volume de recursos tão grande contra um microempresário já estabelecido. Mas com pouco recurso você consegue dar vazão a esse empreendedorismo do jovem. Agora, uma outra questão de fundo é que a economia do Brasil precisa crescer, né, Lucas? Não adianta a gente só empreender se a gente não tiver quem consuma, né? Se o mercado estiver em baixa, como infelizmente está a economia do Brasil hoje com o Guedes e o Bolsonaro. Candidata Áurea, seu comentário. Pessoal, essa questão do empreendedorismo, como eu comentava antes, tem que estar relacionada a um projeto de inclusão social e enfrentamento às desigualdades socioeconômicas em BH. Então, valorizar os pequenos, criar formas desburocratizadas, simplificadas, para que esses pequenos negócios funcionem, né? Para que atividades que têm um papel de dinamização econômica nos territórios, nas periferias aconteçam, é algo que a prefeitura pode realizar, né? E depende de vontade política e de compromisso. O
empreendedorismo, ele também pode se aliar com a construção de soluções para enfrentar esses problemas estruturais em Belo Horizonte, né? Então, a gente pode pensar em tecnologias com essa vocação social. Candidato, sua tréplica. E acho também que um outro aspecto importante, Vitor, era desburocratizar alguns processos. Muitas vezes quem quer fazer um negócio em BH, ele se desestimula. Você tira mais de 5 documentos, carimbado em 5 órgãos diferentes, a gente quer simplificar esses processos, né? Muitas vezes, se você faz isso num órgão só, emite todos os seus documentos, se não precisar de alvará, de licença sanitária, dependendo do ramo que for, você já sai dali para poder constituir o seu negócio. Por vezes, a prefeitura ela ainda engessa um pouco essa vontade, né, que as pessoas têm de empreender. Então, a gente quer criar um ambiente também de negócios melhor na cidade de Belo Horizonte, sabe? Com mais estabilidade por parte da prefeitura. Obrigado. Agradecemos candidatos, então, pelas respostas e os comentários de cada um. Vamos agora para as considerações finais. Cada candidato terá 45 segundos para fazer as suas considerações finais. Dando início pela candidata Áurea Carolina. Candidata Áurea, quando você fizer o uso da palavra, nós contabilizaremos o seu tempo. Pessoal, estou com o meu nenenzinho aqui, eu quero agradecer demais a oportunidade desse debate, essa troca com o Adson, com Luana, obrigada pelas questões todas, né? Obrigada pelo CAAP ter organizado esse momento tão importante. O debate público é essencial num processo eleitoral, né? É lamentável que outros candidatos não tenham participado conosco nessa noite, porque seria muito rico, né, a gente ter aqui várias opiniões, várias soluções em discussão para a gente poder chegar a uma conclusão, e isso junto com a população de Belo Horizonte, né, tendo uma informação para poder fazer a sua escolha de forma muito consciente. Então, nesse marco da Constituição de 1988, nós reafirmamos o compromisso com a promoção dos direitos sociais em BH e com a construção de uma cidade melhor para todo mundo poder viver, se desenvolver e ter oportunidades por aqui. Obrigada. A Áurea Carolina é do PSOL. Agora, a candidata Luana, do PT. Fique à vontade. A palavra é sua. Eu gostaria de agradecer também pela organização desse debate hoje e falar que esse é o nosso papel enquanto estudante, né? Apoiar a democracia, apoiar a liberdade de expressão. Então, hoje, nesse aniversário aí de 32 anos da Constituição de 88, vocês fazem aí um marco histórico, né, para a democracia de Belo Horizonte. E falar que a gente quer voltar com o modo petista de governar, né? O modo petista que governou durante 16 anos a cidade de Belo Horizonte e que hoje deixou resultados aí importantes para que os 2 últimos governos conseguissem governar sem fazer investimento nenhum, né? Então, o que a gente tem hoje é a resistência desses 16 anos de governabilidade do PT dentro de BH. E agradecer vocês novamente e falar que é a nossa obrigação defender a democracia e que vocês estão de parabéns. Muito obrigada. Obrigada, candidata. Candidato Watson, fique à vontade. O candidato é do PCdoB. Você tem a palavra. Matheus, eu queria, em seu nome, em nome da Sofia, agradecer esse convite feito pelo CAAP. Acho que, dentre as conquistas da Constituição de 88, também se consagrou o voto aos 16 anos. Isso é muito importante, né, porque diz respeito a essa participação política, né, exercer esse direito que foi tão duramente conquistado. Como eu disse, o ataque central que o Bolsonaro faz hoje ao país não poderia ser outro, senão a Constituição. Esse é o elo que ele quer romper, é o pacto que a sociedade, o pacto possível que a sociedade brasileira construiu em 88 e ofertou à sociedade brasileira uma Constituição cidadã, com plenas garantias, direitos, garantindo a democracia, a soberania, o Estado Democrático de Direito, garantindo um sistema de seguridade social, e não é por outra razão que esse é o principal ataque que o Bolsonaro faz. Então, uma cidade como Belo Horizonte não pode se bastar apenas aos temas locais, em que pese eles todos serem muito importantes. Mas, além dos temas locais,
um prefeito de Belo Horizonte tem um dever de ser um líder nacional, de puxar um debate nacional sobre essas ameaças que o Brasil vive. E eu acho que o debate aqui vai propiciar que todos nós façamos isso. Então, parabéns ao CAAP, que todos participem do processo eleitoral. Isso que é importante, essa é uma arma insubstituível no Estado Democrático de Direito. Muito obrigada, candidatos. Eu queria agradecer a presença de todos os candidatos, do nosso professor diretor da Faculdade de Direito, de todos os grupos que fizeram parte do nosso debate hoje. Em nome do CAAP, quero agradecer a todos e pedir desculpa pelos nossos imprevistos técnicos e pelo nosso atraso de tempo. E acho que foi muito importante a conversa que a gente teve hoje sobre democracia e a exaltação da Constituição de 88. Então é isso, eu quero agradecer a presença de todo mundo e esperamos que a gente possa repetir em breve essas conversas na nossa faculdade. Muito obrigada. Nesse sentido, eu também gostaria de agradecer a presença de todos que puderam assistir e participar desse debate. Vocês têm um excelente papel nessa nossa democracia e nessa construção, e nesse espírito de comemoração dos 32 anos da nossa Constituição, os nossos votos são de mais 32 e mais 320 anos de uma democracia que se construa com pessoas que visem um país cada vez melhor. Nesse espírito, agradecemos a todos uma excelente noite.